olha, vamos entrar no nosso próximo assunto sobre saúde pet, saúde animal. Porque apesar de ser uma situação corriqueira, a gestação dos animais gera muitas dúvidas, assim como deve acontecer com os humanos. É necessário planejá-la com antecedência. A veterinária Jaiana Maia, ela vai dar dicas de como garantir que os pets passem por essa fase de uma forma tranquila, não só os pets, né? Mas os papais dos pets também, que com certeza é aquela euforia, principalmente quando são pais de primeira viagem, né? Claro, Bom dia, bem-vinda à nossa Bem-vinda, casa. Jaiana. Bom dia. Bom, quer dizer então que temos um doguinho? Não temos um doguinho aqui na nossa casa, né, Jéssica? Vamos providenciar Não, um, nós viu? temos um gatinho. E uma gatinha. Cachorrinho e cachorrinha não temos, É. mas gatinho e gatinha nós temos Gatinho de bom. não dá luz, mas a gatinha dá luz. Ô, Jaiana, conta pra gente. A gente vai colocar aqui no nosso telão alguns tópicos Certo. para que o pessoal de casa consiga acompanhar esse momento muito importante, que é o Sim. momento de dar à luz da sua gatinha, do seu animalzinho. Para isso a gente precisa entender que é um processo dividido por fases, né? Sim. Quais são? Olha, as fases que a gente tem antes realmente da cadelinha ou da gatinha dela parir, que ela vai passar por algumas frases que a gente chama de proestro, estro, diestro, anestro, até ela chegar naquela fase onde ela vai começar a modificar o seu corpinho, né? Mamas, gordurinhas, até justamente essa barriguinha dela começar a ter uma dilatação abdominal, que ela vai chegar naquela fase, digamos assim, de parir, tá certo? Entendi. Por exemplo, eu tenho algumas amigas que têm doguinhas em casa. E elas já começam a perceber, nesse período, um certo movimento em casa. Já quer dizer que existem quantos períodos que um cachorro, por exemplo, um cachorro e uma cachorra, eles entram no cio no ano? São 3 vezes ao ano ou 2 vezes ao ano? Para cadela a gente tem fases diferentes. Sim. Eu estou te falando de cadela e falando de gata, Sim, tá? a cadela. Vamos A falar cadela, ela entra basicamente 2 vezes ao ano. 2 vezes, Aí a gente né? pode dividir essa fase a cada 6 meses, tá bom? Isso é mais ou menos uma média. Claro que para cada organismo, cada cadela, ela pode reagir de uma forma diferente. A mesma coisa funciona também para gatinha. A gatinha também. Uma média que a gente tem é que ela entre nessa chamada fase de estro ou cio, como é comumente Muitas pessoas conhecido, falam, exatamente, a cada 3 meses. A cada tá 3 certo? meses. Exato. E o gatinho e o cachorrinho? Eles entram nessa mesma estatística, nesse mesmo número, ou não? É diferente? Não, aí vai depender muito, por exemplo, a gata, ela já vai depender para que ela tenha um macho ali perto dela, também para ela começar a apresentar a característica do cio, Entendi. tá? E o cão, ele vai muito dependendo também da cadela. Se ela tá no cio, ele vai começar a sentir aqueles sons, os feromônios que a gente chama. Não é, gente? Chegada, né? É a E aí- mulher que... a mulher não, é a cadela e a gatinha que Que vai fala, dizer se né? pode ou se Que não comanda. pode, né? Tô na pista pra Exatamente. negócio. Rapaz, Ei, esse deixa eu te mundo perguntar animal uma é coisa. esperto, né? Esse mundo animal tá melhor do que o universo humano, viu? Deixa Lá é eu a te mulherada perguntar. que manda. Depois lá da saliência, Certo. como é que a gente fala assim, essa saliência aí vai vir mais? No outro dia já começa, demora assim umas 2 semanas, porque na gravidez da mulher, Jéssica pode falar com mais propriedade, a Eu gente posso começa, falar. né, com... Dependendo se a mulher tiver mais noção das coisas que estão acontecendo, talvez até com 4 semanas Pois é. a mulher ela já consegue pets é assim perceber também, que Jaiana? tem algo diferente no organismo. Certo. Por exemplo, nos pets, a gente vai ver um período de gestação de aproximadamente 58, 63 dias. Isso varia de 3 dias a mais ou 3 dias a menos. E aí, como é que a gente consegue perceber justamente o organismo para ter noção? Olha, eu acho que minha cadelinha, ela realmente está gestante, já que eu não vi o ato do coito. Por exemplo, o cãozinho coladinho lá na cadelinha, se eu não vi isso, tá? A partir da metade desse período, digamos que, se a gente levar em consideração 60 dias, 2 Sim. meses, ela já vai começar a desenvolver essas mamas, já vão começar a ficar um pouquinho mais inchadas, edemaciadas, tá? Barriguinha mais saliente, mas se for aquela cadela que às vezes ou uma gatinha, que ela já é um pouquinho mais roliça, Sim. ela já é um pouquinho mais gordinha, que ela pode, digamos que, enganar o tutor, a gente consegue observar isso pelos exames, que no caso são os exames de imagem, tá? Que te dá uma noção e confirma
um Que tá processo tudo bem, né? gestacional. Menina, engraçado que no mundo animal, né, tem todos esses processos que o ser humano faz a ultrassom, Exatamente. né, faz o exame, tem que fazer a visita ao veterinário. Exatamente. E muito, gente, isso é muito importante, que você falou até o nome tutor, né, que são os donos, é muito importante eles terem consciência dessa importância do relacionamento que tem que ter com o veterinário, né, de confiança. Muito. Por isso que o melhor é você, claro, ter uma gravidez, digamos que programada, tá? Até porque você precisa ter vacinações em dias, vermifugação em dias, que são coisas pra gente é coisas um pouquinho mais simples, mais básicas, mas que realmente não são, tá? Porque eu não vou conseguir fazer todo esse processo durante a gestação de uma cadelinha ou de uma gatinha, tá bom? Ô, Jaiana, na saliência, vamos voltar pra saliência. É coito. Tá, No vamos coito. falar de uma maneira mais... Não, peraí, porque Vamos rola falar mais de- treta depois do vamos amor. falar de coito. Tempo fica preso. Sim. Vai pro lado. É. Fica enganchado. E aí, Isso- às isso vezes, no rola cão. mais treta. Gente, quem nunca viu, quem nunca passou por uma Constrangedora como essa. com visita em casa, gente, é complicado. E aí fica preso, um vai pro lado, outro vai pro outro, não solta. Aham. E aí eles começam a se estranhar. Tem gente que joga água, eu já vi, tem gente que joga água, tem gente que tenta separar, coloca um cabo de vassoura ali no meio, não Pois é. pode fazer aquilo. Totalmente contraindicado. Até porque quem fica grudado são justamente o cão com a cadela, tá? No mundo dos felinos isso não acontece. Quando a gente tenta, de qualquer forma, jogar uma água ou tentar separar, ele vai ficar muito mais estressado e aquilo ali pode acontecer justamente um rompimento. No cão, acontece deles ficarem grudadinhos porque ele tem o chamado de osso peniano, tá? Por isso, na hora que eu posso causar um trauma nesses animais que estão grudadinhos, esse osso ele pode muito bem fraturar, tá? Ah, é perigoso. E aí já é machucar. muito perigoso, Entendi. tá? Vamos lá pro nosso Pode plasma? colocar todos já aí na tela, que aí a gente vai passando. A alimentação muda durante esse Muda, período de gestação? muda. O que uma cadela gestante, uma gatinha gestante, ela precisa? De muito mais energia e também proteína. Aham. Por isso, o que a gente indica? Durante o período de gestação, que você forneça uma alimentação até de filhotes, tá? A raçãozinha que os filhotinhos eles vão se alimentar depois, a partir de seus 35 dias, 40 dias, depende muito ali do porte, da raça, ela já pode começar a se alimentar com esse tipo de comidinha mesmo. Um alimento mais proteico, que ela vai gerar também um pouquinho mais de energia. E tá? a cadelinha, a mesma coisa? A cadelinha, a mesma coisa. Além da gente fazer a mudança da alimentação, da ração, no caso, ou se for uma alimentação natural que seja acompanhada pelo nutricionista, tá bom? Que tem esses nutrientes, a gente faz também a questão da suplementação, dependendo da fase que essa cadelinha ou essa gatinha ela vai estar, para que ela justamente tenha mais um aporte de complexos vitamínicos, ácido fólico, ferro. Terço final da gestação eu também vou precisar que ela tenha mais produção, que ela tenha ali, que não falte para ela, principalmente o cálcio, que é uma coisa que acontece na mulher e a gente percebe na rotina, claro, que é uma coisa notória para cadela ou para gatinha, tá bom? Que É eles muito chegam na importante. emergência por conta disso. Chega até a emergência. Nossa. E com relação ao ambiente e às doenças? Porque Certo. assim, às vezes o doguinho tá lá, acha que é uma... vai dar à luz a gatinha ou o cachorro. Aí deixa lá no local sujo, deixa lá num quintal abandonado. Sozinho. A gente precisa preparar esse ambiente para essa chegada dos filhotes. A gente coloca um colchonete, um algodão, local seco, local úmido, sombra, sol. Certo. Claro que eu vou precisar de um ambiente totalmente limpo para eles, até, tá bom? E outra coisa também é, se puder, não ficar ali em cima, coladinho ao animal, porque ele realmente não vai querer. É um momento único ali tá. para ela e ela vai Viu, precisar Jéssica? também de espaço. Mas a gente precisa ficar sempre em observação para saber se ela vai conseguir parir sozinha. Aham. Porque muitas das vezes isso pode não acontecer. Daí que vem a intervenção, você precisa levá-lo para uma emergência, tá? Para uma urgência veterinária, para saber se vai ser necessário ou não ter uma intervenção cirúrgica, no caso de uma cesariana. Então a gente tá? deixa lá relaxando, viu que realmente tem alguma coisa muito estranha. Ou se demorou muito tempo para poder ela Esse parir. tempo, em média, quanto tempo? Algumas Que dura um cadelas, parto, né? algumas cadelas elas conseguem parir, por exemplo, o último filhotinho, ou os últimos até 12 horas depois, tá? Já acompanhei uma Nossa, cadelinha. demora um parto trabalho demorado, né? A minha demorado. cadela, por exemplo, claro, não é o convencional, Sim. mas já aconteceu dela parir até essas horas depois
depois e a gente pensava que não tinham mais filhotinhos, mas eu sabia mais ou menos a quantidade, sabia que poderia estar faltando. E foi quando conseguiu parir, foi o total, Por realmente. exemplo, antes da gente falar para as doenças e a castração, Certo. em média, um filhote a cada quantos minutos? É um filhote por hora? Vai depender muito, realmente, de, como eu falei, de cada organismo. Não se tem uma média. Essa cadela aqui, ela é de porte grande, ela vai parir a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, tá? Mas a gente pode ter uma média de a cada 5 minutinhos, 4 minutinhos, ela vai começar a parir. Mas isso são médias, depende muito de cada cadela, tá certo? Entendi. Ô, Jaiana, vamos para as doenças agora? Porque também, né, Jéssica, depois do parto, às vezes o cachorrinho pode vir ali com algum probleminha, pode ter o sangue, né? Pode ter alguma bactéria, né? Quais são os tipos de doenças que a gente pode, de repente, evitar, né? Como é que é o pós-parto? A gente já pode ir lá limpar, já pode dar banho, não pode dar banho? Tá. A gente se preocupa também muito, bom, vocês falaram sobre a questão de doenças que são passadas da cadela para o filhotinho também pela placenta, tá? Daí a importância de fazer justamente a questão do preventivo ou de exames de rotina, tá bom? Porque existem doenças que são parasitológicas que o filhotinho ele já nasce com aquela doença, mas ele pode demonstrar sinais clínicos, manifestações depois de 2, 3 meses, tá bom? Até uma simples vermifugação, tá bom? A cadelinha, digamos assim, o filhotinho, se ela não foi totalmente assistida durante esse período gestacional, pode ser que esses filhotinhos eles venham a ter algum probleminha depois, tá? E sempre avaliar, me desculpa, sempre avaliar questão de boquinha, tá? A formação do filhotinho, levantar também o rabinho para saber se ele nasceu com alguma anomalia. Para levar direto para o veterinário. E com relação à castração? Por exemplo, acabou a mamãe cachorrinha, a mamãe gatinha, acabou de ter os filhotinhos, só pra gente encerrar. Já pode castrar? Já pode castrar logo, tem que esperar um período, porque às vezes a mulher na sala de parto, né? Não, agora eu vou fazer vou ligar, né? Não vou ter mais filhote, não vou ter mais filho. Com o cachorrinho pet acontece a mesma coisa? Geralmente isso acontece durante uma cesariana, por exemplo. O tutor chega, fiz uma cesariana, mas eu não quero mais que ela tenha filhotinhos. Essa é a única gestação. Aí a gente já faz a retirada, que é ovário salpingo-esterectomia, que é vulgarmente chamada de castração, tá bom? Já se tiram os ovários, se tira o útero, e aí a gente também vai decidir qual o melhor antibiótico que ela vai fazer, porque tudo isso é passado também pelo colostro, que é o leite. Não é qualquer medicação que pode ser feita, e o animal precisa ser assistido, porque tudo que ela absorver, tudo que for colocado injetável lá para ela vai transformar isso através vai passar pela lactação, pelo leitinho materno. Olha como esse assunto é tão interessante, é gostoso da gente falar de bichinho, né? Olha, se você tem um animalzinho em casa, gente, é ter responsabilidade, viu? Até porque a castração tá aí para isso. Você não pode aí deixar, se você não tem condições de criar um animalzinho, vários animaizinhos, então a solução é castrar, a castração tem vários locais, é o mais indicado. Inclusive já é um tema pra gente convidar a Jana para retornar aqui, falar sobre castração, né, como é feito. E se algum telespectador tiver alguma dúvida, te encontra em alguma rede social, algum canal do YouTube? Encontra sim. Encontra no Jaiana Maia, Maia com Y, tá? Jaiana também com Y, 2 N's. Mas a gente pode tirar qualquer dúvida, não tem problema nenhum. Lá no direct, né? A gente agradece a sua participação e a gente vai pro intervalo, mas já a gente volta, viu? Pra receber ele aqui no nosso estúdio, né, Iago? O dono do hit que não saiu da cabeça de ninguém desde o ano passado. Já a gente volta com Manuel Gomes aqui na nossa quinta-feira. Não sai daí.